Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para falarmos de exames laboratoriais, da sua importância para que nós possamos montar, criar tratamentos de alta performance, individualizados, entendendo que cada organismo é um e tem as suas particularidades. Nós vamos falar disso hoje, falando de um exame que é muito importante e de uma substância que nos últimos anos ganhou aí muita notoriedade, que é a vitamina D, que poderia também ser chamada de hormônio D, né? Devido ao seu papel, ao número de receptores e aos eventos bioquímicos, as cascatas bioquímicas que ela ativa no nosso organismo, tendo receptores espalhados pelo corpo inteiro. Então, ela não tem só aquela função de regulação do cálcio, né? A gente vai falar um pouquinho dessa função hoje, dando uma ênfase, porque a ideia aqui não é só falar da vitamina D, é nós falarmos como vamos fazer o acompanhamento de um paciente que faz reposição da vitamina D, para entendermos se a dose que ele está utilizando está correta, e a gente usa um hormônio chamado paratormônio para nos dar um suporte de avaliação nisso. Então, hoje você vai perceber que dá para a gente acompanhar os pacientes tendo bastante segurança, né, ao dizer que aquela dose, aquela concentração plasmática que ele está apresentando está ok, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos falar de vitamina D, lembrando aí como ela estaria utilizando a técnica dos quartis, que eu sempre falo para vocês. Então, olha só, a maioria dos exames laboratoriais vai dizer que o valor de referência da vitamina D é entre 20 e 100. E que a distância que existe entre 20 e 100, ela é grande, né, gente? Você concorda comigo que é diferente um paciente ter 99 e um paciente ter 22? É uma distância bem grande, né, de níveis aí que são considerados normais. Então, os dois valores são considerados normais. Se um paciente tiver com 21 e um paciente com 99, os dois vão estar dentro da normalidade. Mas será que a eficiência dessa vitamina ou a ativação aí dos sistemas vai estar igual, né, acontecendo de forma igual nos dois pacientes? Né? Acredito que não, até porque nós temos estudos de vitamina D dentro da osteopenia, evitando osteoporose. Quais seriam os níveis? E ali você vê, olha, em média teria que ter pelo menos 50 na corrente sanguínea. Aí você vai para estudo de imunidade, aí ele vai te dar valores maiores. Então, esse mínimo, essa vitamina D próxima do valor mínimo, não é o ideal e dificilmente algum paciente vai ter a sua função plena, né, sendo exercida aí pelo hormônio D, com esses valores menores. Nosso organismo varia a sua demanda, claro, de acordo com o nosso perfil, a nossa individualidade. Mas a gente coloca, então, como regra, para nós podermos começar a pensar em valores ótimos, usar a técnica dos quartis. E aí vocês vão perceber aqui, ó, né, que quando a gente calcula, quem ainda não sabe calcular, veja a aula da técnica dos quartis que está aqui no YouTube, que eu sempre falo para vocês. A gente calcula utilizando, então, uma técnica que é assim, ó, o valor máximo, 100 menos o valor mínimo, que é 20, vai dar um número aqui. Eu vou dividir esse número por 4. E aí eu vou colocando, então, digamos que deu 20 aqui, né? Quem é bom na matemática já vai perceber que vai dar 20 essa conta, ó. 100 menos 20, 80. 80 por 4 dá 20. Então, o meu número do cálculo deu 20. Então, o que que eu faço? Coloco aqui o início, que é 20, mais aquele 20 que eu encontrei do cálculo, vai dar 40. Mais 20, 60, mais 20, 80, mais 20, 100. Então, eu calculei os quartis, as distâncias. E qual é o quartil ideal para a maioria das pessoas? Fazer uma manutenção dessa vitamina entre 60 e 100, que é o valor máximo. Então, a gente busca esses valores na corrente sanguínea dos nossos pacientes para garantir que essa vitamina, que esse hormônio, né, esteja fazendo o papel dele de forma correta. E vou falar em breve como utilizar o paratormônio
para saber uma coisa bem importante. Será que essa vitamina para o meu paciente não está ficando em excesso? Como que eu tenho segurança ao avaliar os parâmetros do meu paciente e dizer, não, olha, para você, essa dose e essa concentração plasmática que está agora está ok, não está te colocando em nenhum risco de toxicidade. Porque tem se debatido muito, né, pessoal, questão da toxicidade. A gente fala muito da vitamina D e a gente vai falar um pouquinho então dessas questões de toxicidade. Não é do jeito que a maioria pensa, né? Que, poxa, acima de 80 já está ficando perto de toxicidade. Não é assim, tá, pessoal? Inclusive, existem protocolos, né? Que aí são protocolos específicos para doenças específicas com altas doses de vitamina D. A gente não vai abordar esses protocolos aqui nessa aula. Não é o nosso objetivo. Nós vamos trabalhar aqui com a ideia de manter níveis fisiológicos otimizados para evitar doenças, né, e para controlar sintomas que algumas pessoas possam apresentar devido à falta da otimização, à falta de níveis adequados dessa vitamina. Existe sim protocolo de altas doses, mas como eu estou falando, é protocolo. Existem formas de aplicar e quem deve aplicar sempre deve ser o profissional médico, que vai assumir aí doses acima daquelas doses determinadas como doses seguras, tá bom? Então, deixando claro isso para começar, vamos então continuar falando aqui da importância de usar o paratormônio para avaliar se os níveis da nossa vitamina D estão seguros, tá bom? Então, vocês já viram aí quais são os níveis que a gente vai buscar para o nosso paciente. Estando abaixo de 60, a maioria das pessoas pode não ter aí o auge do funcionamento, né? Pode ter alguns sintomas, pode ficar mais propício a algumas doenças. Então, vamos partir do princípio que o nosso paciente deve estar com níveis sanguíneos acima de 60. Vamos lembrar aqui qual é o metabolismo da vitamina D, né? Vocês lembram disso? Acho que tem uma figurinha até melhor aqui, ó. O metabolismo da vitamina D. Todo mundo fala, poxa, basta a gente ir lá e tomar sol que a gente vai ter níveis ótimos ou suficientes de vitamina D. Mas as pessoas esquecem de falar que o sol, o horário do sol, precisa ser aquele momento onde tem bastante raios UVB. Então tem que ser mais ou menos das 11 horas da manhã até a 1h30, 2 horas da tarde, o sol que a gente precisa se expor. E a gente precisa se expor com uma quantidade boa de pele, né? Por exemplo, agora aqui está iniciando o friozinho aqui no sul. Então, não adianta eu ir ali no sol, muitas vezes com o corpo todo coberto, né? Apenas com o rosto e com as mãos expostas. Então, teria que ter uma exposição, a conta seria assim, 15 minutos com uma exposição de mais ou menos 70%, 80% do corpo. Então, teria que estar com shorts, né? Uma blusinha regata, né? Então, para que você tivesse aqueles 15 minutos. Então, dificilmente a gente tem, nesse horário, das 11 às 2 da tarde, um tempo para ficarmos sentados ali no sol. E a gente deveria, tá? Mesmo que você faça a reposição, o sol é importantíssimo para uma regulação do ciclo circadiano. Tomar sol, a gente podia falar só disso, né? Tem vários benefícios. Mas dificilmente a gente vai conseguir, e dependendo da época do ano, como eu falei, do inverno, sazonalidade, está mais perto ou mais longe da linha do Equador, a incidência desses raios. Então, dificilmente você vai conseguir manter uma dose otimizada somente pegando o sol, tá? Então, vai depender da região e do seu estilo de vida. Então, a primeira formação lá do que a gente chama de pré-vitamina D é feita com a incidência do raio solar na pele. Então, essa primeira substância que se forma, ela não é a vitamina D ativa. Ela vai se formar aqui e vai passar pelo fígado, tá? E o fígado vai fazer, então, mais uma modificação nessa molécula e vai transformar a pré-vitamina D em 25-hidroxi-D, que é a forma que geralmente a gente faz a reposição. E é o exame que a gente dosa, né? A gente vai dosar, fazer a reposição na forma de colecalciferol e a gente vai dosar essa versão de fígado, tá? 25-hidroxi-D, que aí vai dizer pra gente como estão os estoques.
porque a 1,25-hidroxi-D, que é a forma ativa, ela varia, né? Cada 4 horas ela fica variando. Então, uma forma de nós entendermos a quantidade de reserva é dosando a 25-hidroxi-D. Mas é importante falar isso para vocês, que o rim participa da transformação, então, aí da 25-hidroxi-D em 1,25-hidroxi-D. E existe um estímulo aí do paratormônio, que a gente começa a falar dele, né? Que é produzido nas paratireoides, que são esses anexozinhos aqui, ó, da nossa tireoide. Então, a gente tem ali glândulas aqui, ó, né? Paratireoide, produtoras de paratormônio, que vai promover, que vai facilitar a transformação da 25-hidroxi-D para 1,25-hidroxi-D, que é a forma ativa e que realmente vai regular os níveis de cálcio, né? Que vai estimular a absorção do cálcio, do fósforo, que vai mobilizar cálcio aí dos estoques e fazer uma manutenção plasmática, tá bom? Então, pensando assim, em osso e em sangue, o ideal é você manter uma concentração plasmática de cálcio ali no valor, né? E daí você pode colocar o valor do terceiro e quarto quartil também para cálcio ionizado e para cálcio total, caso você vá dosar isso. Por que que é importante? Porque o cálcio, ele faz simplesmente a contração muscular, ele mantém o coração batendo, ele é o íon, vamos dizer assim, que promove a contração de toda a nossa musculatura lisa e musculatura esquelética, inclusive o coração, que é um músculo, e também a sinapse, né, neuronal, a gente usa sódio e cálcio o tempo todo para fazer a sinapse. Então é importantíssima a manutenção dos níveis ótimos de cálcio, ou seja, não pode faltar cálcio na corrente sanguínea. Então, se a gente não tiver uma boa absorção de cálcio, se a gente não tiver ingerindo quantidades de cálcio e absorvendo quantidades adequadas de cálcio diariamente, nós vamos começar a retirar cálcio dos ossos, porque é importantíssimo para a manutenção da vida manter esses níveis de cálcio sanguíneos, plasmáticos ali, tá? Então, para o corpo é vital. Então, o que que acontece? A vitamina D, uma das funções dela é regular a entrada, a absorção do cálcio. Acredito que eu até deixei aqui as funções para mostrar para vocês, né? Então, olha só, função da 1,25-hidroxi-D, aumento da absorção de cálcio intestinal. Então, eu preciso ter a vitamina D para que eu faça a absorção. Então, não é só ingerir o cálcio. Por isso que nós temos problemas aí, né? De osteoporose, osteopenia, porque a gente ingere muitas vezes o cálcio, só que não consegue absorvê-lo porque não está em níveis, né, com níveis adequados de vitamina D, tá? Então, importantíssima para a absorção do cálcio. E aí, se eu estou absorvendo, eu não estou precisando retirar lá do meu osso, né? Então, importantíssima essa função da vitamina D. Então, a gente não faz uma boa absorção do cálcio, mesmo que a gente esteja ingerindo, sem a presença da vitamina D, tá bom? Então, fica aí a primeira grande função dela, né? Aumento, então, da reabsorção óssea mediada pelo paratormônio, essa 1,25-hidroxi-D, diminuição da excreção renal de cálcio e fósforo. Então, assim, ela está vindo no sentido de preservar cálcio entrando na corrente sanguínea, né? Então, se eu diminuir a excreção renal, eu estou diminuindo a perda de cálcio pela urina, se eu tenho níveis adequados de 1,25-hidroxi-D. E, consequentemente, né, eu vou também diminuir a secreção do próprio paratormônio, quando eu tenho um feedback, né, feito aí pela 1,25-hidroxi-D, e também quem regula os níveis de paratormônio é o próprio cálcio. Então, se eu tenho níveis otimizados de cálcio, eu vou diminuindo a liberação do paratormônio, né, para manter um nível de homeostase. Então, o que vai acontecer se eu tiver excesso de paratormônio? Significa, digamos que você pega um exame e o paciente está com excesso de paratormônio. Significa que ele está precisando de mais cálcio na corrente sanguínea. Essa é a hipótese número 1. Então, eu estou precisando de mais cálcio na corrente sanguínea.
E aí eu aumento o paratormônio para aumentar a conversão da vitamina D, também para sair, para retirar, né? O paratormônio ele faz uma retirada do cálcio do osso para manter níveis de cálcio aí na corrente sanguínea. Então, ficar com níveis altos de paratormônio significa perda óssea. Pegaram? Significa que você está deficiente de cálcio e que você está precisando retirar cálcio do teu osso para fazer a manutenção do cálcio sanguíneo, tá bom? Então, níveis elevados de paratormônio, primeira coisa, está faltando cálcio na corrente sanguínea e eu estou acabando com meus ossos. A segunda coisa é você ter um tumor lá, seja benigno ou maligno, de paratireoide, né? E aí você está o tempo todo produzindo esse hormônio e mesmo que tenha cálcio, ele não, por ter um tumor ali produtor do hormônio, não tem aquele feedback. Então você começa a ficar com excesso de paratormônio e cálcio, o que é perigoso também, tá bom? Perigoso de calcificação de artérias, prejuízo do coração, né? A gente deveria fazer uma aula só para falar de calcificação. Então, eu não posso ter nem excesso de cálcio e nem falta. Então, segunda opção, um tumor, né? Terceira opção, uma perda renal de cálcio, que é o que acontece quando a gente vê pacientes com níveis muito altos de paratormônio, a gente já começa a pensar logo ou no rim, na perda renal de cálcio, ou numa grande falta de vitamina D. Tumor sempre é a última coisa que se pensa e realmente é a questão mais rara aqui. O mais comum é falta de vitamina D de forma adequada e problema renal, perda de cálcio pelo rim, insuficiência renal, lesão renal. E aí o paratormônio começa a subir, tá bom? Então, quando eu penso em regulação, né, que o cálcio regula o meu paratormônio, que a versão ativa da vitamina D regula o meu paratormônio, eu começo a entender que seria interessante, né, eu dosar o paratormônio quando eu estou repondo vitamina D, para garantir que eu não estou tendo um excesso de cálcio. Não é esse o medo das pessoas? Que a vitamina D vai provocar uma intoxicação porque vai ter muito cálcio? Então, se você faz um exame de paratormônio, você começa a ver, poxa, o paratormônio está dentro dos valores ideais ali. Quais são os valores ideais de paratormônio? Vou colocar aqui para vocês, paratormônio. Ele vai, ó, de 12 a 88. Quais seriam os valores ideais de paratormônio? Aqui da metade do primeiro quartil, né, por volta de 16, né, até o segundo quartil, até 50. Então, aqui seria uma quantidade de paratormônio maravilhosa, ótima, né? Começa a ficar muito alto o paratormônio, né, próximo do quarto quartil aqui, eu já começo a pensar que está faltando cálcio na minha corrente sanguínea e eu estou o tempo todo tendo que elevar esse paratormônio para retirar aí cálcio do osso, melhorar, claro, a conversão da vitamina D, para a gente pegar mais cálcio também da via intestinal, mas eu já ligo um alerta, não é legal você ter níveis altos de paratormônio. Quem dirá níveis fora do normal, né? Aqui a gente está falando de níveis normais, otimizados ou não. Agora, pessoas com problema renal, pessoas com problemas mais graves vão ter aí níveis elevadíssimos de paratormônio, tá? Acima de 100. Então, aqui a gente está trabalhando com níveis ótimos para que você tenha segurança de que aquela dose de vitamina D que o paciente está repondo está ok. Então, se o teu paciente ele estiver repondo doses boas de vitamina D, ele vai ter o paratormônio reduzido, o paratormônio dele vai estar nessa região que eu estou falando aqui. Se ele toma vitamina D e ainda está numa região de paratormônio mais alto, talvez aquela vitamina D, mesmo que ela esteja em 60, então imagina lá, está em 60. Mesmo que ela esteja em 60, talvez ainda não seja ideal para ele aquela dose. Ele pode subir para essa vitamina D ficar em 80, né, na corrente sanguínea. Quem sabe a dose ideal dele para manutenção de cálcio e de tudo que ele precisa seja 80. Então você vai olhando esse paratormônio e vai fazendo esse raciocínio. E agora sim, qual que é o risco? Quando você começa a dizer, não, tem excesso de vitamina D. Quando o paratormônio começa a ficar aqui, ó, próximo aos limites mínimos. Um paratormônio em 12, 10 já liga um alerta enorme para a gente de que existe um excesso de cálcio.
Só que é mais raro se você coloca doses para o teu paciente para manter a vitamina D dele entre 60 e 80, raramente você vai fazer a famosa supressão do paratormônio. Raramente vai acontecer isso. Agora, em doses mais altas, aqueles protocolos que eu estou te falando aqui, para doença autoimune, aqueles protocolos, né, que eu estou te falando aqui, para doença autoimune, eles precisam ter um acompanhamento. Inclusive, eles fazem dieta de cálcio. Existe uma redução na ingesta de cálcio. O que nós estamos querendo falar aqui? Sobre manutenção fisiológica de cálcio. Então, que você não precise fazer dieta, que você não precise mantenha essa vitamina D entre 60 e 80 e vá descobrindo qual é a tua necessidade de vitamina D fazendo esse acompanhamento do paratormônio, tá? Que aí se o paratormônio tiver nesta faixa que a gente citou aqui, não vai ter problema de excesso de absorção ou excesso de retirada de cálcio dos teus ossos. Não vai ter esse problema, tá? A vitamina D, se você começa a tomar em excesso, ela vai fazer então a supressão do paratormônio, vai começar a ficar em níveis muito baixos, significando dizer que tem excesso de cálcio na corrente sanguínea, tá bom? Então aí você já pegou a dica que eu queria passar, né? Quero otimizar o exame do meu paciente. Será que está sendo 60 para ele na corrente sanguínea, tá? Não tomando 60. 60 na corrente sanguínea. Está ok para ele? Olha o paratormônio. Poxa, o paratormônio ainda está próximo do 88. Vamos subir mais um pouquinho e vamos analisar depois e manter esse paratormônio aí entre 15 e 50, não tem problema nenhum de você dizer assim, nossa, a vitamina D está causando excesso de cálcio e intoxicando meu paciente. Tá? Então, é uma forma de nos ajudar a enxergar necessidades, tanto de poder aumentar dose, ou necessidade de aumentar a dose de vitamina D, quanto de, liga o alerta, acho que está ficando um pouquinho alto para você. Ah, mas para mim na minha corrente sanguínea está 90, né? O limite é 100. Mas está começando a suprimir o teu paratormônio, está começando a vir muito cálcio para a tua corrente sanguínea. Então vamos reduzir dose. Entenderam? Então assim você vai cuidando qual a melhor dose para aquele paciente de forma individualizada que está na sua frente, tá? Olha só quais são os efeitos do paratormônio. Ativa osteoblastos, os quais estimulam a ativação de osteoclastos, que dissolvem a matriz de colágeno mineralizado nos ossos, causando osteopenia, porque ele está dissolvendo a matriz para mover o cálcio, para tirar o cálcio e colocar o cálcio na corrente sanguínea. E ele também mexe em fosfato, causando fosfatura, diminuição da mineralização da matriz, então vai afetar o colágeno do osso e a parte de minerais, tá? Então, por isso que a gente tem que manter o paratormônio dentro daquele valor da metade, né? Para baixo ali, porque se eu tiver muita necessidade de cálcio e vou subir muito esse paratormônio e o cálcio não está vindo da minha dieta, eu vou começar a retirar muito cálcio dos ossos, tá bom? E aí vai ser ruim. E aí fica, né, aquela questão da importância de manter níveis ótimos de vitamina D para você não ter osteoporose, para você manter esse balanço do cálcio. E aí muitos alunos, né, pacientes perguntam, tá, mas uma dose via oral, né? Qual seria uma dose tóxica, assim, que já demonstrou que se ela for utilizada, vai intoxicar, né? Qual é a dose, digamos assim, limite, a UL da vitamina D, tá? A UL é aquela dose máxima que foi feito estudos dizendo assim, olha, uma dose de 4.000 e dia é uma dose máxima tolerada, né, pelo organismo. Isso levando em consideração dieta, alimentação. E o que a gente diz? Muitas pessoas, infelizmente, se tomarem apenas 4.000 I ao dia, não vão conseguir manter doses ótimas. Então, essa dose diária, ela varia muito de acordo com as necessidades do paciente. Se é um paciente que já tem uma doença instalada, já tem uma osteoporose, tem uma depressão, o paciente já tem uma doença onde existe a demanda da vitamina D, provavelmente
esses 4.000 UIs que seriam assim, nossa, dose super segura, não vão ser suficientes. Então, usar o paratormônio, usar essa avaliação, até mesmo você pode dosar cálcio, inclusive o melhor cálcio, né, para ser dosado é o cálcio da urina de 24 horas, é o mais fidedigno com a realidade, tá bom? Que tem outras coisas que podem interferir em cálcio iônico, né, tem outras coisas metabólicas que podem interferir. Então, o cálcio, a melhor forma de você avaliar cálcio é a urina de 24 horas, tá bom? Se o teu paciente tem deficiência ou não de cálcio. Então, vou mostrar aqui um último slide para vocês. Então, doses em torno de 100.000 UI dia para adultos e 20.000 a 40.000 UI dia para crianças são as doses que provavelmente levariam a uma intoxicação, a um problema agudo aí e um risco grave, né, de morte, enfim. Ninguém toma essas doses, né, gente? Eu acabei de falar aqui para vocês de 4.000 UI, tem pessoas que tomam 5.000 UI, 10.000 UI, geralmente para manter uma dose, uma concentração ideal, né? Agora, dificilmente você vai pegar alguém que não está em um protocolo de doença que vai tomar 100.000 UI dia, não vai, né? Então, dificilmente a gente vai intoxicar se nós formos coerentes na hora de utilizar a vitamina D. E óbvio, para você que é prescritor, né, que é o grande público meu, profissionais de saúde, você vai prescrever as doses e você vai fazer o exame, vou dosar lá a vitamina D, né? Tem uma aula minha aqui no YouTube que é bem legal. Qual é a dose diária que o paciente deve tomar, né, de vitamina D para atingir um nível de 70 de concentração plasmática. Tem essa aula, ela está com o nome assim, ó, vitamina D e imunidade. E no final da aula eu mostro um cálculo que você pode ter uma ideia aproximada de usando o peso do paciente, usando o exame que ele fez de vitamina D para aproximar esse cálculo do quanto ele deve tomar, tá bom? Então assistam essa aula para vocês verem isso se vocês ainda não viram, tá? Então, dificilmente nós vamos ter aí alguém orientado por nós, né, tomando 100.000 em dia, né? Ninguém vai fazer isso, tá? O que mais aqui de informação? Baixo teor alimentar, né, vai dificultar a tua hipervitaminose. Então, mesmo que esteja repondo, né, às vezes a pessoa não está consumindo na alimentação, não está pegando sol. Risco devido à suplementação sem orientação, né, existe risco, assim como a maioria, né, dos tratamentos coloca algum risco. Não é porque é um nutriente, né, que ele é inerte, que ele não vai trazer risco nenhum. Por isso, nós temos que aprender sobre doses, né? Qual a dose mínima e máxima recomendada do nutriente A, do nutriente B, tá? Então a gente trabalha em cima dessas informações para poder fazer as nossas prescrições. Ninguém vai ser irresponsável, né? Então, o que mais que seria sintoma de excesso de vitamina, né? Aumento da concentração de cálcio no sangue e na urina, né? Hematúria. Tem uma outra coisa aqui que é bem legal, né? Que eu vou colocar aqui para vocês. Aqui, ó. Antes de a gente terminar a aula. Condições que podem demandar um aporte diário ainda maior do hormônio D. Então, uma pessoa que tenha sobrepeso, obesidade, peso corporal acima de 90, ela pode ter uma demanda, uma necessidade maior de vitamina D. Por quê? Porque a vitamina D ela é lipossolúvel, ela tende a se depositar em tecidos gordurosos. Então, quanto mais tecido adiposo o paciente tem, menos essa vitamina D vai estar disponível lá na corrente sanguínea, mais ela vai se depositar. Então, a gente tem que promover uma espécie de saturação nesse tecido adiposo para fazer uma manutenção de bons níveis plasmáticos. Então, provavelmente, ela vai precisar de mais dose para ter uma concentração ideal. Baixa exposição à luz solar, né? E uma pessoa que literalmente não pega sol naquele horário, né, gente, que eu falei. Idade superior a 55 anos, né? Então o envelhecimento já vai diminuindo aí a absorção, o metabolismo adequado da vitamina D. E pele negra. Então esses são fatores que podem levar a uma demanda, né, maior, uma necessidade maior da vitamina D. Também é necessário, olha só, exames para dosagem de cálcio,
paratormônio, ureia, creatinina, você vê a função renal. O mais interessante em relação a cálcio é a calciúria de 24 horas, a cada pelo menos 3 meses, para você entender aí qual é a dose ideal do teu paciente. É importante educar o paciente a ingerir, né, entre 2 a 3 litros de água por dia, quando estiver usando, principalmente aquelas pessoas que vão usar mais de 10 mil I ao dia de vitamina, tá? Para fazer essa eliminação de substâncias ricas em cálcio, o paciente tem que estar usando doses maiores do que 10 mil I dia. Então, vamos raciocinar aqui. 10 mil I dia seria um teto para a gente de segurança, né? Para a gente não ter aí que começar a mexer na ingesta de cálcio. Então, seria um teto de segurança até 10 mil I, tá bom? É uma das substâncias mais seguras conhecidas até essa data, sua toxicidade é muito rara e exige, então, doses muito elevadas, ingeridas de forma muito prolongada. Assim, a dose tóxica estimada deve ser maior do que 100 mil I dia durante um período mínimo de um mês, tá? Para você colocar em risco a vida de alguém. A distância entre o limite máximo e seu limiar de toxicidade oferece grande zona de segurança, tá bom? E se você seguir essas dicas, né? Colocar um teto máximo de 10 mil I dia, colocar o paciente para fazer dosagem da vitamina D, do paratormônio. De repente, né, se você tem um paciente de osteoporose, vale a pena fazer uma dosagem também do cálcio urinário aí de 24 horas. Enfim, tem como a gente usar essa vitamina que é importantíssima de forma bem segura. Espero ter ajudado vocês a perceber isso hoje. Espero vocês na próxima aula.